Oi, gente! Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais uma aula. Te mostrei na aula anterior como se comporta o gráfico ou os gráficos das funções afim. A aula de hoje é muito prática, muito importante. Ela vai te gerar algumas questões já na prova do Enem. Olho na tela e vamos para a resolução das questões. Uma certa indústria produz peças de automóveis. Para produzir essas peças, a empresa possui um custo fixo mensal de 9.100. Lembra que eu falei lá atrás, na aula anterior, quando eu comecei a te mostrar a lei da formação de uma função afim? Eu te mostrei que uma função afim ela é definida por uma equação do primeiro grau, onde tem um valor variável e um valor fixo. Nem toda função afim tem um valor fixo, tá? Mas quando tem é o Bzinho. Tá? Então ele diz aí, ó, 9.100 é o valor fixo. É o aluguel, é a energia, é o valor que não depende da produção, não depende da matéria-prima. Tá? Ó, então vamos lá. E aí ele diz também que tem custos variáveis com a matéria-prima e diz mais despesas associadas à produção. O valor dos custos variáveis, gente, ó, é de 30 centavos por peça produzida. E a gente já começa aqui, ó, já tem uma ideia assim, ó, veja. Lembra? Qual é a lei de formação de uma função do primeiro grau? É o y igual a ax mais b. Vamos lembrar o que é cada um desse aqui, gente? Esse y aqui, ó, é a minha variável dependente. Ó, é a minha variável dependente. Como assim, Eduardo? Explica melhor isso. Ó, por exemplo, o meu custo final, no final do mês, depende de quê? Depende de quantas peças eu vou produzir. Então, o meu custo final, ele é um custo que depende do número de peças. Então, ele varia, claro, porque ele pode ser maior ou menor, mas ele é uma variável dependente. Ó, esse xzinho aqui, gente, é a minha segunda variável. A gente viu isso lá atrás, mas é a variável independente, que significa que ele não depende da outra variável. Por exemplo, a quantidade de peças. Eu posso produzir uma peça, 2, 10, 50, 100. E claro, essa variável peças, ela vai influenciar na variável custo final. Esse meu Bzinho aqui, gente, ó, esse aqui é sempre o meu valor fixo. Claro, quando eu venho a ter um valor fixo dentro do problema. Vamos reunir essas informações, pegar os valores que estão no texto e vamos montar a nossa função, tá bom? Então, bora lá. Ele diz assim, ó, a função do custo de produção, eu vou separar aqui, vou chamar assim, tá, gente? Produção, tá? Ou seja, o valor final do meu custo de produção, ele depende, claro, do número de peças. Então, eu vou colocar assim, ó, produção é em função do número de peças. Ele vai ser, olha só, 30 centavos, ó, multiplicado por cada peça, mais um valor fixo de 9.100. Gente, esses valores aí eu estou tirando do texto, tá? Então, todos esses valores estão lá no texto, 9.100. Mas observa, deixa eu voltar aqui para o texto, que no finalzinho, olha o que ele fala. Sabendo que o preço de venda de cada peça é 1,60, então, gente, ó, para produzir cada peça, eu gasto 30 centavos por peça, mais o fixo de 9.100. Isso é a minha produção. 30 centavos por peça, mais 9.100. Agora, quando eu vou vender, aí é outra função. E ele está dizendo que a cada peça que eu vendo, eu ganho R$1,60. Ou seja, eu também posso ter a minha função da venda, tá? Deixa eu colocar aqui em cima. A minha função da venda, gente, ó, a função que representa a venda, X é o número de peças, que na produção custa 30 centavos para fabricar. Na venda, eu ganho 1,60 por cada peça vendida. O que é que ele me perguntou no problema? Determine o número necessários de peças, ou seja, o X, que a indústria deverá produzir para não ter prejuízo, tá, gente? Olha só, não ter prejuízo. Vamos lá. Matematicamente falando, não ter prejuízo é chegar ao final do mês com R$0.
Por que eu estou falando matematicamente falando? Imagina, você abre uma empresa, você compra matéria-prima, você produz, você vende e no final você zerou? Então isso é prejuízo. Agora, matematicamente falando, não, tá bom? Então, como ele quer a produção para você não ter prejuízo, então a gente vai igualar. Olha só, eu quero que meu preço de venda, meu preço de venda, aquilo que eu arrecado com a venda, seja exatamente igual ao que eu gasto para produzir. Então, na venda eu gasto quanto? Qual é a função? É 1,60 por cada peça. E na produção? Na produção, é 30 centavos por cada peça, mais 9.100. Pronto, gente. É só resolver essa equação do primeiro grau. Você acabou de montar aí a função. Lembra, porque eu estou igualando. Porque ele quer que você não tenha prejuízo. Não ter prejuízo é igualar o preço de venda com a produção, tá bom? Então eu estou igualando aí, Vamos levar esse 0,3 para cá. Olha mais uma vez a importância das aulas de operações com números decimais. Eu vou fazer uma operação de subtração aqui com o número decimal, né? 1,6 menos 0,3. Então isso aqui vai dar quanto? Vai dar, deixa eu trazer aqui para cima. Vai dar 1,3x igual a 9.100. Agora eu vou passar dividindo, né, gente? 9.100 dividido por 1,3. Olha mais uma vez a importância das aulas de operações com números decimais, gente. Lá na fase, no módulo de matemática básica. Volta, dá uma passadinha lá. Aumenta a velocidade 1,5, 2. Mas toda vez que você sentir essa necessidade, vai lá e revisa isso, tá bom? Esse valor aqui, essa divisão, gente, dividida aqui por 1,3, eu já tinha feito isso aqui, Isso aqui vai dar 7.000, ok? Então, voltando lá para as alternativas, isso está na letra D. Então, você tem que produzir 7.000 peças para zerar, para não ter prejuízo, tá bom, gente? Tranquilo? Então, olho na tela aí. Vamos para o problema 3.